Já que a gente está falando da postura do Brasil em relação ao conflito Israel e Hamas, trazer um outro assunto aqui. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que não consegue entender a posição do governo brasileiro em relação ao conflito com a Rússia. A fala ocorreu durante entrevista a um grupo de jornalistas da América Latina. Abre aspas. A Rússia nos atacou. O Brasil tem de estar do nosso lado e dar um ultimato ao agressor, em nome do resto do mundo. Uma amizade com alguém que tem uma ideologia e uma visão fascistas não pode trazer benefícios. Fecha aspas. O encontro com os profissionais de imprensa se dá às vésperas de uma cúpula de paz organizada pela Suíça, para a qual foram convidados 160 países. O Brasil não pretende enviar representantes de alto escalão ao evento. Alexandre, quero ouvi-lo. Acho que dá para a gente juntar aí essas duas pautas, né? A posição do Brasil em relação ao conflito Israel, Hamas e Ucrânia-Rússia. Vamos começar com a Ucrânia, né? Eu cobri a guerra das Falkland, ou Malvinas, e a Argentina foi agressora. E o Brasil estava ajudando a Argentina com peças de reposição para a Força Aérea. E eu lembro que fui ao presidente Figueiredo e disse, mas nós estamos ajudando o agressor, e ele me respondeu que a Argentina era nossa gêmea, vizinha, e que a Inglaterra estava a 10 mil quilômetros, e que quando a guerra terminasse, a Argentina continuaria nossa vizinha e devendo favor para a gente. Bom, justificável. No caso da Rússia, qual é a justificativa? Tem duas províncias que falam russo, que usam dinheiro russo, que são de etnia russa e que estão sendo maltratadas pelo regime de Zelensky. Lá foi o agressor. Né? Só que o Brasil, que estava mais ou menos nos dois lados para continuar recebendo fornecimento de fertilizantes dos dois lados, bons negócios com os dois lados, optou por agora, no novo governo, né, com a mudança de governo, optou por apoiar Putin, que é um regime de... O Putin está no poder desde o início do século, né, desde o início do milênio, e vai continuar. Então fica esquisito. E a questão de Israel, me toca muito, porque eu sou conterrâneo gaúcho do Oswaldo Aranha. Né? Então, a história do Brasil com Israel não começou em 1948, quando Oswaldo Aranha viu o momento certo de dar o quórum para criar o Estado de Israel, presidindo a Assembleia da ONU. Não começa ali. Começa no descobrimento do Brasil, que na frota de Cabral tinha judeus. Desde o início, nós temos essa relação consanguínea com Israel. Né? E agora, de repente, o embaixador do Brasil não está mais lá. É um virtual rompimento de relações. Né? O embaixador está em Genebra, vai lá nessa reunião. Essa reunião tem muita gente acompanhando, está preocupado. Preocupado se houver algum tipo de agressão à Rússia e que a Rússia reaja, vamos chamar de com armas não convencionais, né? Ou seja, armas nucleares. É um perigo danado. Né? Está claro que o Maduro na Venezuela está esperando um olhar do mundo para lá para poder pegar esse equipo. Né? Assim como lá na China, está lá pertinho de Taiwan. Né? Tudo isso faz parte da estratégia mundial de poder em roda de Taiwan, mas não vai entrar, porque é um bom pretexto. Assim como Galtieri tinha o pretexto das Malvinas, o Maduro tem o pretexto de Essequibo, os chineses de Pequim têm o pretexto de Taiwan, mas fica ali e depois volta. Né? Então, sim, a paz mundial corre risco. É preciso ser mantido o equilíbrio. E eu acho que a nossa política externa não está mantendo esse equilíbrio. Quais são as consequências disso? Não dá mais embaixador? Não tem mais relações diplomáticas. E as relações econômicas, científicas? O combate à seca no Nordeste, o plantio no deserto, as armas para as Forças Armadas brasileiras, para a segurança brasileira, os avanços da medicina para o Brasil,
né? Israel é uma potência de inteligência intelectual, de conhecimento, de progresso, né? E é a única democracia do Oriente Médio. E aí a gente rompe com a única democracia do Oriente Médio. Comecei com o Rio Grande do Sul, vou terminar com o Rio Grande do Sul. Só para as pessoas entenderem o que foi aquele 7 de outubro, em que o Hamas avançou e matou idosos, crianças, bebês, né? E cruelmente, né? O que não matou levou refém e matou depois, né? Eu fiz a proporção da população brasileira, é como se os montoneiros da Argentina, que me sequestraram em julho de 1975, entrassem no Rio Grande do Sul, de repente, e matassem 25 milhões de gaúchos. Essa é a proporção Hamas, 7 de outubro, nos kibbutzim lá de Israel. Piotr, antes da sua análise, deixa eu só voltar com a Ana rapidinho. Diga, Ana. Só porque uma amiga judia está assistindo o programa, as consequências, né, dessa relação desse grupo terrorista de bárbaros do Hamas com o presidente Lula. Ela acabou de me mandar a seguinte mensagem: enquanto o Hamas agradece Lula pelas críticas, estou em São Paulo em um evento de todas as escolas judaicas do Brasil. A segurança está impressionante. Parece que estamos em uma zona de guerra. Muito triste ter esse medo. Centenas de crianças no mesmo lugar, lotado de segurança e todos com muito medo. Que tristeza ver isso, Paula. Que tristeza ver isso em 2024. Parece que não apenas a humanidade não entendeu o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? Passamos, né, anos discutindo exatamente sobre isso. Isso não pode acontecer novamente. E no Brasil do Lula de 2024, as escolas judaicas estão com medo, exatamente porque as relações diplomáticas com Lula não são, como o Alexandre Garcia disse, com a única democracia ali na região, que é Israel. Ligações diplomáticas e ideológicas com grupos terroristas. Que tristeza! O Brasil não merece isso e os judeus no Brasil também não merecem isso. Piotr, eu fico aqui pensando o que você diria para o presidente da Ucrânia, o Zelensky, quando disse: não entendo por que o Brasil está do lado do agressor. Como é que você explicaria isso ao presidente da Ucrânia? O Zelensky sabe, até porque ele depois se refere nesse depoimento, ele cita nominalmente Lula. Este é o Brasil do Lula, é o governo do Lula, não é o Brasil. O Brasil é esse que o Alexandre Garcia fez menção a Oswaldo Aranha, de diplomacia muito inteligente, mas este atual governo é pródigo em tomar decisões erradas de uma proporção que assusta. É sempre do lado errado. Eu vou lembrar de um caso também de diplomacia muito menos grave, embora economicamente muito danoso ao Brasil, que foi o caso da invasão das refinarias da Petrobras na Bolívia. Foi durante o governo Lula, acho que 2007, alguma coisa assim, e o Lula pegou e disse assim: tá vendo, aqui os brasileiros estão reclamando, querem falar grosso com a Bolívia, mas falam fino com os Estados Unidos. O Lula fala grosso com a democracia de Israel, porque é uma democracia, mas fala fino com o Hamas. Estou usando a frase do próprio presidente, ele mesmo. Ele fala fino com o Hamas porque ele sabe que ali é um grupo terrorista, ditatorial, violento. Aliás, é simples, o 7 de outubro é muito claro do que aconteceu. Aliás, como mencionou o Alexandre, não somente a crueldade, mas aquilo é crime contra a humanidade. É notório. E eu me junto ao Augusto, eu não duvido que na marcha, como é que se chama? Não é marcha, é a parada gay, haverá alguém com bandeira da Palestina. Porque os universitários, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, eles não conseguem entender nem aquela musiquinha absurda. Porque se eles conhecessem, não seria tão absurdo assim. Quando dizem, do rio ao mar, né, a Palestina será livre. Que em inglês tem uma rima muito boa. Né? Tem rima, em português não. O rio é o Rio Jordão, o mar é o Mediterrâneo. Bom, se você tirar... Esses estudantes Quer dizer, se eles não conhecem o mínimo de geografia, eu fico imaginando, será que esse sujeito aqui da causa homossexual
Sabe como é que o Hamas trata homossexuais ou como o Irã trata homossexuais? Então você tem um nível, não é só de desinformação, é uma ideologia burra, completamente estúpida, desprovida de qualquer mínimo conhecimento para defender, seja lá a causa que for. O que o Zelensky está fazendo agora, e é uma tática do presidente ucraniano, é de tentar um constrangimento internacional, porque ele descobriu que talvez seja a única coisa que em algum momento talvez o Lula pense. Ah, isso pode comprometer a imagem do Lula com este ou com aquele. O francês, por exemplo, que veio agora, o Emmanuel Macron, que fala mal do Brasil de todo jeito e é recebido na Amazônia, assim, andam de mãos dadas, uma coisa assim dantesca, né? Mas vamos lá. O que o Zelensky está fazendo agora é muito claramente tentar constranger diplomaticamente o Brasil, porque não tem sustentação a defesa que o Brasil faz nessa questão. Ele igualou, o Lula textualmente igualou a condição de invadido e de invasor. Você não faz isso, porque não dá para igualar. Ele acha que a Ucrânia tem tanta culpa pela guerra quanto a Rússia. Só que a Ucrânia não saiu em nenhum momento das fronteiras dela. Quem saiu foi justamente a Rússia, que invadiu um território. E isso é invasão. Isso é guerra de expansão territorial do século XX, que não cabe mais no século XXI. A Primeira e a Segunda Guerra eram guerras de expansão territorial. Bom, foi o que Hitler fez, invadindo a Europa inteira, quase completamente vermelha naquele momento. Isso não cabe mais agora. Em que pese o fato de qualquer negociação que o Brasil, de novo, não está querendo participar, porque o Brasil não vai dar as cartas, ele vai ter que primeiro ouvir verdades que o governo nega em relação à Ucrânia. Como nega, agora, não é difícil para o governo brasileiro ignorar a questão ucraniana. Ele ignora pessoas mortas, no caso de Israel, do Hamas, do ataque do Hamas. Ele diz que é mesmo. Não, mas espera um pouquinho de novo. Houve um agressor, Quatro brasileiros mortos. Quatro brasileiros. O último, recentemente, soubemos nessa semana, né? E qual foi a manifestação do presidente Lula? Qual o nível de solidariedade em relação a isso? O governo Lula não só faz escolhas erradas, ele tem, a gênese dele é escolher diplomaticamente tudo o que ofende a imagem histórica do Brasil e desse, mas talvez tenhamos um lado positivo. O mundo está percebendo que uma coisa é o Brasil, que assim que o Lula sair vai voltar aos trilhos do que acredita em diplomacia, do que acredita em economia, do que acredita em política, do que acredita em justiça, e o Brasil do Lula, que é, digamos, uma excrescência institucional, diplomática, econômica, política e por aí vai.